O Flamengo está fora da Copa do Mundo de Clubes, eliminado para o Bayern de Munique, 4-2 para o time alemão. E você vai ver a mídia esportiva rasgando o verbo sobre esse jogo, falando qual foi o erro do Flamengo, falando qual foi o acerto do Bayern de Munique. E você não pode perder esse corte da mídia esportiva, está muito interessante. Mas antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal, eu sou o Fabrício do Fabrício na área. E é claro, você já sabe, né? Eu trago informações dos principais times do Brasil aqui nesse canal. E claro, fazendo a cobertura dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Se inscreve para você não perder nada. Crédito do vídeo na descrição e bora ver a repercussão dessa derrota do Flamengo. Vai deixando a sua opinião. Aonde o Bayern bateu o Flamengo por 4-2. Mário Marra, muito boa noite. O futebol é um jogo de acertos e erros. Isso é normal. Normalmente o gol sai porque o adversário em algum ponto falhou. Sim. Mas hoje, mesmo assim, o Flamengo falhou além da conta, né? Foi sim. Prazer estar com você, Plihal, Jailson, Mariana Pereira e também o Fã de Esportes. A gente já sabia que a diferença era grande no que diz respeito à competitividade. Na parte técnica, eu acho que o Flamengo na parte técnica, o melhor time do Brasil e que oferece ainda um banco que o gap não é tão grande assim, que o gap permite que o time continue rendendo. Mas, quando você tem um jogo contra o Bayern de Munique, que é um time altamente acostumado a ser dominante, você não pode dar 2 gols tão cedo. E você não pode mostrar para o adversário uma insegurança que é que o Flamengo mostrou errando nos primeiros 10 minutos 5, 6 vezes a saída de bola. E talvez ali tenha acabado o jogo. E se você observar, a diferença mostra. A diferença de 2 gols. Então, parece que ali acabou o jogo. É óbvio que o Flamengo competiu depois. É óbvio que o Flamengo colocou o Bayern em situações que o Bayern não gostaria de ter estado, de ter ficado. Mas você destacou. O futebol, não dá para você entrar com uma ação para o árbitro. Olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O árbitro vai falar, olha, eles fizeram 4 gols, vocês fizeram 2. E cá para nós, se ele quiser ser sarcástico, ele vai falar, inclusive vocês entregaram alguns. E isso aconteceu. Aquela coisa irônica que a gente ouviu em 2019, com o Flamengo e Liverpool, do perdeu de igual para igual, tal. Se você quiser copiar e colar, tá liberado, mas a gente procura fazer a coisa com mais seriedade. O Flamengo representa bem o futebol brasileiro, mas existe uma diferença. E o Bayern hoje, não é que ele tenha acentuado, ele tomou posse dos erros do Flamengo. Mário Pereira, boa noite de novo. Para você, entre essas diferenças que o Mário Marra colocou no ar, qual foi em campo a mais gritante? Tudo bem, Plihal? Já estamos boa noite, né? Assim, 7 horas. Jailson, Mário Marra, Fã de Esportes que nos acompanha. É difícil da gente pontuar uma que mais foi, né? A que mais foi, porque aí a gente vai falar da parte física, a gente vai falar de como, por exemplo, o Bayern, ele ataca com todo mundo e na hora da recomposição, 6 jogadores já estão no campo defensivo, é um bate-volta danado, coisa que o Flamengo não conseguiu de fato acompanhar, porque é muito difícil de acompanhar esse ritmo intenso que um Bayern coloca na partida. Mas eu acho que essa maneira tão agressiva de começar o jogo, tão agressiva de já iniciar, de pressionar, de forçar bola aérea, que é uma característica desse time. Esse time marca muitos gols de bola aérea e o primeiro gol sai assim. É um gol contra, mas é uma bola alçada dentro da área. Então, acho que o Flamengo, ele se assustou um pouco nesse sentido e quando ele percebeu, o susto já tinha causado 2-0 pro Bayern. E aí, é claro, o Flamengo entra no jogo, porque o Flamengo tem time, ele tem trabalho para jogar contra o Bayern, para jogar contra qualquer equipe, eu imagino. Mas é isso, custou ali o 2-0 já nos minutos iniciais em que o Flamengo não teve tempo de falar, gente, calma, o calma já era 2-0 pro Bayern. Então, eu acho que aí a partir daí que você vê as ideias dos treinadores acontecendo, porque o Felipe conseguiu uma parte das ideias e o Kompany também mudando, trazendo o Stanisic para esquerda, que na seleção croata ele joga na lateral direita e aí ele se torna mais um meio-campista para essa superioridade por dentro. O jogo acontece de várias formas pro Bayern. E aí é isso, acho que quando o Flamengo percebeu, o 2-0 aconteceu antes dos 9 minutos, né? É um absurdo isso. Jailson, isso mesmo. Boa noite de novo. Antes dos 9 minutos, você perdendo para um time que todo mundo sabia, todos os jogadores, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava trabalhando no estádio, na imprensa, que o Bayern é superior, era e é superior ao Flamengo. Você sofre 2 gols com menos de 10 minutos de partida. Eu lembrei, acho que muita gente lembrou de 11 anos atrás, sim, né? Aquele pânico absurdo. Vai ser de 5 para cima. Não foi. 4-2, um placar relativamente elástico, mas não foi um chocolate do Bayern para cima do Flamengo. Você acha que isso pode ser considerada uma grande virtude do Flamengo hoje? Não ter pirado, não ter saído do jogo, ao contrário, com 2-0 atrás, passou a jogar de verdade?
Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite ao Fã de Esporte. É isso, exatamente o que você falou, porque você já está com 2-0 contra, com menos de 10 minutos de jogo, você botar a bola no chão e aí sim você conseguir pelo menos tentar jogar da forma que você normalmente joga, porque ali era um perigo danado, e aí explicando aqui rápido, porque o Flamengo toma 2 gols, tudo bem que teve a bola aérea, mas o segundo gol é justamente do jeito que o Flamengo joga. Do jeito que o Flamengo gosta de jogar, que é atraindo o adversário para tentar sair jogando por dentro. Só que a gente estava conversando ali, né, eu, Marra e a Mari, o Flamengo, quando iria tentar sair jogando por dentro, o Bayern de Munique já tinha encaixado os 4 jogadores na frente no ataque e o Kimmich subia junto com o Goretzka para fechar a linha de passe. E aí o Tá, ele acompanhava automaticamente todo mundo que vinha de costas. Luiz Araújo quando vinha de costas, Arrascaeta quando vinha de costas. O único que conseguia proteger a bola era o Gerson. Sim. E aí eu estava até comentando com a Mari, comentei com o Marra também. Para mim, a pergunta que você fez para a Mari, em relação a uma característica, para mim fica a força física, a imposição física do Bayern, dos jogadores do Bayern de Munique em cima do Flamengo. Pareceu muito, há muitos anos atrás, né, Inglaterra e Brasil no Sub-17, Sub-20, enfim, que os jogadores da Sub-17, que os jogadores da Inglaterra pareciam que tinham 20 anos, os jogadores do Brasil pareciam que tinham 15 anos. Sub-11. Porque a diferença física era muito gritante, e aí sai o gol, por exemplo, que o Arrascaeta é interceptado de forma tranquila, e a bola acaba sobrando, e ali sai o segundo gol. Enfim, eu acho que a questão do jogar de costas, no momento que você joga trabalhando assim, passe curto, contra um time desse, acabou prejudicando o Flamengo. Ali, o único cara da linha de frente que teve capacidade mínima de proteger a bola de costas foi o Gerson, porque já é um cara que faz isso aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, pô, o Gerson protegeu demais a bola, poderia acelerar um pouco mais o jogo, mas hoje ele foi fundamental porque ele foi o único cara que conseguiu fazer isso. E que capacidade de finalizar de longa distância, né? 2 vezes do Kane, bom, isso a gente tá careca de saber, e uma vez do Goretzka também, é uma finalizada. A virada de pé dele ali é uma coisa maravilhosa. Mas ali foi ali, todo mundo pregou, né? É porque você fica condicionado a se proteger. Exatamente, então vai todo mundo, né? Proteger o seu gol. Exatamente. E aí o Jorginho e o Pulgar não conseguiram sair para ir no Goretzka. E uma forçada, tentando até ajudar na ilustração do Jailson, uma forçada do Bayern era, ok, você vai receber de costas, traz a bola para dentro. Porque a porta vai ficar mais fechada. Porque se você faz o giro por um lado, o que pode acontecer é a bola ir para lateral. E aí vai bater um lateral, tudo. Mas se você trouxer a bola para dentro, nós vamos te encaixotar aqui. E ganhando a bola aqui, nós estamos de frente também para organizar a jogada. O Stanisic mudando de lado, o Pedro Neto mudando de lado. O Pedro Neto joga no Chelsea pelo lado direito, contra o Flamengo jogou pelo lado esquerdo, em cima do Wesley. Wesley Bapadamir, isso que você quer dizer? Não é só isso. É o time, não é isso. É o time adversário estudando com quem vai jogar. Plihal, as pessoas podem... É que eu acho, parece que tem uma epidemia de burrice. Porque as pessoas falam assim, o europeu não tá... Cara, é o seguinte... Ele está em campo, ele quer ganhar o jogo. Claro. Não, ele já está lá, eu tô aqui, quero ir embora para minha casa. Não, ele está lá, ele quer ganhar o jogo. Ainda mais esses caras, são super competitivos. A gente convive com um jogador de futebol aqui o dia inteiro. O cara não gosta de perder em para o ímpar. Ainda mais numa Copa do Mundo. Então, assim, gente, deixa de ser burro, vamos pensar na prática, no dia a dia. Os times se preparam para jogar. Já que eles estão lá, eles se preparam para jogar. E eles respeitaram o Flamengo o tempo inteiro. O Chelsea mudando o lado do seu pontinha veloz, o Stanisic mudando de lado, o Kane joga várias vezes em várias funções. Existe as pessoas que às vezes não acompanham, pensam, mas o cara nunca ganhou título, o cara não sei o quê, inclusive está na hora de atualizar porque ganhou. Não é só isso. É um jogador que e no Bayern tem 2 que fazem isso, fazem o jogo passar por eles. Kimmich e Kane. Eu até pedi, não sei se o pessoal está com a tela. A gente vai mostrar aqui a pouco. Só vamos colocar o Pedro Ivo na roda, já está a postos. É bem legal mesmo essa observação do Mário Marra sobre o posicionamento, especialmente no primeiro tempo do Kane, muito atrás de jogadores do meio campo, inclusive. Ele está atrás até do Kimmich. Até do Kimmich. Pedro Ivo Almeida, direto do Red Rock Stadium, vai participar do Linha de Passe como prometido. Pedro Ivo, 4-2, diz exatamente o que foi o jogo. Eu queria que você nos passasse as suas impressões iniciais de quem viveu essa partida muito de pertinho. Boa noite. Tudo bem, Plihal? Um abração a você, Jailson, Mari, Marra, o Fã do Esporte aqui com a gente. Eu acho que 4-2 poderia ser 4-3, poderia ser 5-2, poderia ser 4-1. Eu acho que é interessante ouvir esse início de papo de vocês, que não necessariamente nossos comentaristas aí na bancada se apegam só ao placar, mas se apegam sobre o que o jogo mostrou de superioridade. O que me chama a atenção aqui, eu vou pensar um pouquinho do que vocês falaram, mas me chama muito a tranquilidade, me chama muita atenção a tranquilidade do Bayern para jogar e a falta de tranquilidade do Flamengo para o desafio em alguns momentos. Me chama muito a atenção a superioridade física e técnica também, por que não, do Bayern em campo. Me chama a atenção também que o Flamengo, sim, não é problema nenhum dizer, não é desmerecer, não é fazer piada com igual para igual. O Flamengo tem um teto. O Bayern administra o teto dele, às vezes ele chega perto do teto, às vezes ele reduz.
E também me chamou um pouco de atenção aqui, como foi essa coisa do 2-0. Acho que muita gente ali, 2-0 acabou, pode ser 7, pode ser 6, vai ser 7-1, vai ser uma lavada. E não foi, exatamente. E mais do que isso, o Bayern teve que trabalhar. Vocês falaram agora de inversão de lado, estudar o Flamengo. O Bayern teve que trabalhar antes do jogo, o Bayern teve que trabalhar durante o jogo, o Bayern teve que esticar a corda e acelerar também no segundo tempo, do meio para o final, para o segundo tempo, porque o Flamengo causou isso ao Bayern também. O Bayern causa mais danos ao Flamengo, porque o Bayern é melhor que o Flamengo, e acho que isso todo mundo sabe. Precisava ser perto do erro zero, o Flamengo errou talvez um pouco além da conta no início, só que eu acho que não é simplesmente um erro de passe, é um erro provocado, por um time que é muito intenso, é muito forte. E tem uma diferença quando a primeira bola do jogo, seu lateral erra um passe para o lado, mas tem a diferença quando o adversário provoca o erro do seu lateral. Tem uma diferença quando o Arrascaeta erra algum lance porque ainda não entrou no jogo, tem uma diferença quando alguém provoca o erro do Arrascaeta. Tem uma diferença quando o Luiz Araújo erra porque está desconcentrado, tem uma diferença quando alguém pressiona, são 4, 5, parece, sabe, um bando de leão em cima de um bicho um pouquinho menor. Então assim, aquilo ali é provocado, aquilo ali ajuda a explicar porque que o Bayern é superior. Mas o Flamengo também causou os seus danos ao Bayern. O Flamengo fez o Bayern pensar, jogar, valorizar o jogo. Então, isso é muito interessante. Quando sai o gol do Gerson, o Bayern lamenta muito, dá pra ver isso aqui com um olhar um pouco mais de cima da tribuna, onde eu tava ali, e se preocupa, e briga, e fica levemente tenso numa disputa ali na lateral, sabe? O Kompany vem chamar atenção. Então, assim, isso foi interessante, são muitas nuances. Acho que o jogo se apresenta como a gente esperava. Um Bayern muito superior, um Flamengo que precisava flertar com o erro zero quando o Bayern provocasse esse erro. Mas o que acontece? Finalização, qualidade de finalização, espaço que você não pode dar, frente da área, em qualquer contexto de futebol, é algo muito perigoso. Contra um Bayern de Munique, é mais perigoso ainda. Aí quando você precisa estar o tempo inteiro subindo a ladeira, remando contra a maré, fica um pouco mais difícil. Agora, digno jogo, digno dos dois lados, o Bayern por respeitar, por valorizar, o Flamengo por tentar entender que tem um teto, muito bacana. E acho que isso talvez possa explicar porque que, não sei se está dando para pegar no áudio, mas a torcida do Flamengo está fazendo uma tremenda de uma festa aqui até agora. Apito final canta muito, mais até do que durante o jogo, eu achei, segue festejando, sabe, segue comemorando, segue celebrando que foi esse Mundial pro Flamengo. Então acho que dá para tirar um pouco dessa impressão. Quem está aqui valorizou muito, não está bravo não, entendeu o que é o jogo, entendeu o que é o Bayern, entendeu o papel do Flamengo nesse Mundial de Clubes aqui, Plihal. Deu pra ouvir perfeitamente a torcida do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui, a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali, apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabe de baixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, já ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. Esse foi o papo, essa foi a análise, esse foi o debate da mídia esportiva. E você, o que achou dessa derrota do Flamengo? Vai deixando a sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante. Temos ainda 2 brasileiros na competição. Palmeiras, que passou para as quartas após vencer outro brasileiro, que é o Botafogo, e o Fluminense ainda vai pegar o Inter Miami, e vamos torcer para os brasileiros irem o mais longe possível para representar a América nessa competição. Quem que você acha que vai mais longe? Fluminense, Palmeiras? Acha que ainda tem chance de um sul-americano chegar na semifinal? Um brasileiro chegar na semifinal, na final, ou ser campeão, quem sabe? Deixa sua opinião nos comentários, que ela é muito importante. E é claro, se inscreve no canal, porque eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações dos principais times do Brasil aqui e você não pode perder.